Mais uma vez estou aqui novamente para transmitir a palavra de Deus. E neste momento quero ler aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20. Vai dizer assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Este é um texto que tem ocorrido muitas maneiras de expressar, de entender. Há pessoas que aproveitam desse texto para dizer a respeito do inferno, porque está dizendo aqui que pregou os espíritos em prisão. E quando fala pregou os espíritos em prisão, as pessoas pensam preso na condição de inferno. E nós vemos que há uma diferença em questão pregou os espíritos em prisão, como também a questão do inferno. Não é a mesma coisa. Capítulo 2, do mesmo autor do livro que é Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Olha só, é bem diferente. Pregou os espíritos em prisão e aqui os anjos que foi lançado no inferno. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, quando se fala aqui que esses que foram presos, nós iniciamos aqui a questão gramatical, que é a ordem da escrita, como que procede a escrita. A escrita tem um regulamento para ser obedecido, para ser acompanhada. Então, nós precisamos entender isso, tá? A regra da escrita, porque também Cristo padeceu, fala do sofrimento de Cristo, uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, ou seja, para nos reconciliar-se com Deus, mortificado, ou seja, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, corrigida. Ela foi bem colocada as expressões aqui, quando fala assim, mas vivificada pelo Espírito. Ou seja, Jesus foi morto no corpo físico dele e o Espírito Santo ressuscitou, vivificado, quer dizer, tornou a viver. O Espírito Santo vivificou a Jesus, ressuscitou Jesus. E nós vemos aqui que na continuação ele não separa o que o Espírito realizou na pessoa de Jesus e no que ele realizou nas gerações passadas. Então ele está dizendo aqui, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Ou seja, o mesmo que ressuscitou Jesus é o mesmo que foi e pregou os espíritos em prisão. Então, o Espírito Santo que pregou aos espíritos em prisão. E esse espírito em prisão, ele vai especificar quem são. Há pessoas que dizem aqui que são os anjos, o espírito em prisão. Tem outros que dizem que o espírito em prisão são os que morreram e foi lançado no inferno e que eles tiveram uma oportunidade novamente de ouvir a pregação. E a pregação tem um sentido só na Bíblia. Que a Bíblia vai falar que a questão de pregar é anunciar uma verdade. E há pessoas que falam que não, que Jesus desceu na parte mais baixa da terra, ou desceu lá no inferno, e anunciou para as pessoas que estavam lá
dizendo que ele obteve a vitória na cruz. Ele obteve a vitória. Então isso não é verdade. Vamos tomar um conhecimento a quem está sendo mencionado aqui no texto. Ele vai dizer que o que foi pregado aos espíritos em prisão. Daí vai falar, os quais são esses, o espírito em prisão. Em outro tempo foram rebeldes. Então a condição de prisão é o fato deles serem rebeldes. O fato por eles serem rebeldes. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então, esse espírito em prisão é a condição de rebeldia em que eles estavam vivendo. A imaginação deles era má continuamente, estavam presos nos seus delitos e pecados. Estava na condição de estar, ou seja, entrelaçado na prática do pecado. Estava habituado no pecado. Então nós vemos aqui, nos dias de Noé. Então ele está falando dos antediluvianos. Ele não está falando dos que morreram. Está falando dos antediluvianos. Ou os contemporâneos de Noé. Enquanto se preparava a arca, a qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então esse é um texto que as pessoas fazem confusão. O que está acontecendo aqui? Pedro está pregando a sua geração. E a sua geração negligenciaram a pregação nos dias de Pedro. Jesus foi morto pelos injustos, mas eles não estavam considerando a realização da morte de Jesus. Eles não estavam crendo. Eles eram rebeldes, eles estavam negligenciando. E a Bíblia fala que eles achavam estranho os que não estavam correndo com eles no mesmo desenfreamentos que eles estavam vivendo. Ou seja, a conduta deles não tinha limite. Eles acharam estranho na mudança dos que se converteram em Cristo. Então, eles recusaram, eles não aceitaram. Eles estavam realmente considerando em rebeldia. Então nós percebemos aqui nesse texto, está falando do antediluviano. Pedro está trabalhando nesse texto aqui para mostrar em relação à sociedade dos seus dias, que estava negligenciando o sacrifício de Jesus, que foi realizado na cruz do Calvário, como os antediluvianos, que também negligenciou a pregação que foi realizado por intermédio de Noé. No entanto, está escrito aqui no capítulo 2, verso 5, ele vai confirmar, e não perdoou o monte antigo, mas guardou a Noé. Capítulo 2, verso 5. Pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então essa palavra está dizendo aqui que o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não se contenderá para sempre com os homens. Certo? Não ia esforçar eles sempre, ou convencer eles, porque deu um limite de 120 anos. Tá? E eles não deram crédito. Noé foi o pregoeiro da justiça. Noé foi o instrumento que o Espírito de Deus utilizou naqueles dias. Então está bem claro aqui, não confunda, não permita que as pessoas coloquem outro personagem no texto, sendo que os textos já colocou os personagens, que são os antediluvianos, da época de Noé, da geração Noé. Então fica claro aqui que nós precisamos entender que esse texto está deixando bem claro. Não confunda. Esse texto nos esclarece que os que foi pregado, que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, no qual também pregou. Como ele fez uma coisa, como também fez a outra. Ele tanto pregou, como também, ou melhor, tanto ressuscitou, como também pregou. Tá? O Espírito Santo que fez isso. Na época dos antediluvianos, na geração de Noé.
Então Pedro tem um objetivo de mostrar para a sua geração que a geração de Noé negligenciou a pregação que foi realizada por Noé, que o Espírito Santo inspirou, que eles negligenciaram. Assim também a sua geração estava negligenciando a pregação da época de Pedro. Amém? Que todos possam entender e leia mais a continuação do texto. Nós não podemos permitir que outras ideias, outros pensamentos entrem no texto. O texto já está definido. Amém.